Olá, eu sou Gabriela Michizuki. E eu sou Andréia Silveira. E esse é o Conexão GABA. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão GABA. E o tema de hoje eu tenho certeza que vai conectar com a maioria das mulheres que estão nos ouvindo. Organização. Quem aí do outro lado já não teve, pelo menos em algum momento da vida, dificuldade de se organizar em qualquer questão? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que é mais curioso, né, Déia, é que por acaso a gente se identificou com essa pergunta. Eu escuto muito nas mentorias, né? Eu preciso me organizar, eu preciso dar um jeito nisso. E aí nessa ânsia do preciso, do vou fazer, do vou me organizar, aquilo toma uma proporção tão grande que às vezes as mulheres não conseguem nem sair do lugar. Exatamente, Gabi. E também aqui trazendo a minha experiência de consultório, o que mais pega, o que mais dificulta a paciente, né, conseguir dar conta de seguir o seu plano alimentar é a organização. Então, é por isso que eu acho que é tão interessante a gente trazer esse tema, porque pega até para nós, né? Pega. A gente também já se pegou em alguns momentos desorganizada. Então, como que a gente faz para organizar? E até a nossa ideia aqui é trazer a nossa experiência e dividir com vocês algumas dicas que funcionam pra gente e que tomara que funcione para vocês também. Eu sempre gosto de falar, né, Déia, que aquilo que não está na minha agenda eu não faço. Né? Então eu sempre procuro colocar todos os meus compromissos na agenda, e aí eu sempre falo que cumprir é muito mais a disciplina do que a organização. Sem dúvida. Porque quando tá lá no meu calendário, eu vou me condicionar para aquilo, eu vou me preparar, eu vou olhar no início da manhã e eu vou pensar, bom, eu tenho esses tempos e movimentos que eu preciso cumprir. E aquilo que não tá na agenda, parece que eu nunca avanço, sabe? A questão da agenda para mim é fundamental. Eu só funciono com agenda. E tem algumas questões que eu gosto, assim. Primeiro, dividir por cores. Né? Então eu tenho cores para compromissos de trabalho, cores para compromissos pessoais, cores para lazer. Eu coloco até isso na minha agenda. Exemplo, jantar com meu marido. Eu coloco na agenda. E eu tenho também o hábito de olhar para minha agenda sempre uma semana para frente ou um dia para frente. Então, na semana anterior eu já olho, né? Tipo, no domingo ali eu já dou uma espiada, já sei como vai ser a minha semana. E sempre no dia anterior, antes de deitar, eu olho a agenda já para me preparar para o dia seguinte. Então, isso tudo facilita muito. Eu só funciono dessa forma. Eu gosto muito dessa ideia das cores, sabe? Porque daí fica bem visual, né? Para quem está acostumado a controlar a sua agenda no computador, Outlook e afins, é uma forma muito funcional de se organizar. E, inclusive, assim, eu gosto de indicar para as pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de tomar água, colocar ali pausas para tomar água, né? Ou senta e nunca mais levanta para fazer xixi. Bota os intervalinhos de fazer xixi, porque quando a gente bloqueia aqueles espaços, né? As pessoas que vão acessar a nossa agenda para marcar algum compromisso, ou até mesmo se alguém nos pergunta um horário disponível que a gente tem, a gente pode dizer que ali não dá, né? E aí a gente vai preservando aquilo que também é uma prioridade e uma necessidade até fisiológica para a gente, né? Perfeito, Gabi. E, sobretudo, eu entendo que esse modelo cria um compromisso moral com nós mesmos. Então, a partir do momento que tu colocou ali, pausa para a água, tu não tomou água, tu seguiu trabalhando. Por mais que tu tenha pulado, lá no teu subconsciente tu ficou com esse dever a cumprir. Então isso no dia a dia, de certa forma, vai te criando uma obrigação em algum momento. Vai ceder, né? Então, eu acho isso super positivo. E a gente pode falar de organização para todas as outras coisas. Eu gosto muito também de organizar os armários, né, no sentido de o que vai ter para comer na semana. Então eu já penso isso na frente, porque lá em casa é uma casa que funciona assim o tempo todo. A cozinha é o que mais funciona, porque meu marido almoça em casa, minha filha almoça, só que todos em horários diferentes. Então o que vai ter de almoço, né? O que vai ter de jantar, e a partir disso eu faço a lista do supermercado para aquela semana. Então eu jamais vou ao supermercado sem uma lista, mas a lista feita já pensando no que vai ter na semana. Eu entendo que são minutos que eu dedico, mas isso poupa
tanto tempo depois e faz tanta diferença. Isso foi uma mudança de chave lá em casa. Assim, eu tenho um anjo na minha casa, que é a Carlinha. Ela é uma bênção na minha vida, porque ela olha o que tem e assim, né, faz o cardápio, enfim, do dia com aquilo que eu tenho na geladeira. Mas eu também sempre me organizo. Então, eu faço a lista na segunda-feira de manhã, segunda-feira de tarde eu vou no mercado com a lista, compro tudo que eu vou precisar para aquela semana, com um adendo, que eu deixo para fazer a feira. Eu gosto de fazer feira, então eu faço a feira na terça-feira de manhã. Então eu sempre tenho, né, assim, as carnes, né, as bases todas em casa, já na segunda-feira, e o hortifruti eu pego na terça-feira de manhã para pegar bem fresquinho e sempre só o necessário para aquela semana, porque eu tenho horror de botar coisa fora. Assim, eu não faço rancho, eu não compro coisas exageradas, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso também. Eu não boto nada fora, assim, eu não gosto de desperdício. Então eu tomo esse cuidado de comprar só o necessário para aquela semana. Isso é bom porque assim, eu nunca tenho que abrir armário para ver se tem coisa vencida. Nunca. Né? Perfeito. Eu nunca tenho que me preocupar se faltou alguma coisa lá na quinta-feira ou sair correndo para comprar algo, porque eu já me planejei, eu já me organizei no início da semana e isso funciona super bem. E aí a Carlinha é um anjo, porque ela já faz o almoço e já deixa a janta pronta também. Então, para quem tem criança, gente, isso é o céu. Se organizar é mais ainda necessário para garantir que eles vão ter as refeições assim saudáveis e completas, né? Sem dúvida. E daí, para quem não tem uma Carlinha, eu também tenho a minha Carla em uma casa. Carlinha, né, também. Mas para quem não tem a Carla em casa e que também tem crianças, algumas dicas valiosas, daí falando de alimentação. Ter sempre uma proteína pronta, né? Então a gente pode pensar em ter um guisadinho pronto, porque tu tira uma porção, o resto tu congela. Um franguinho desfiado com molhinho, também tu tira uma porção, o restante tu pode congelar e ir consumindo depois, né, ao longo do que tu vai necessitando. Arroz é algo que tu pode fazer e deixar na geladeira até 3 dias, conserva bem, se estiver num pote hermético bem vedado. E eu gosto sempre de ter assim, ó, alface lavadinha, e eu coloco num pote, Gabi, uma camada de alface, uma camada de papel toalha, uma de alface, uma de papel toalha, porque mantém a folha bem sequinha, isso vale para todas as folhas. Ter sempre uma cenoura ralada já na geladeira. Então são coisas que tu chega em casa em cima do horário e que com praticidade, rapidamente tu monta uma refeição simples, porém extremamente nutritiva e completa, né? Sem cair nas roubadas dos congelados, né? Desses comercializados. Não, e praticidade é tudo, né? Daí eu gosto muito assim, tipo, se eu compro uma carne, né, numa quantidade um pouco maior, eu já porciono antes de congelar. Porque se eu precisar tirar para fazer algo rápido para nós ou para as crianças, eu já tenho aquilo mais ou menos encaminhado. Eu não vou passar horas descongelando depois para fazer alguma coisa. E eu gosto já de deixar as frutas, né, e os legumes, enfim, tudo já também lavadinho, que eu só boto na panela para cozinhar no vapor, né, ou coisas assim que eu consigo fazer prático. E gosto muito daquela coisa de enfiar tudo no forno. Eu sei que tu gosta também, adoro. né? Boto já a proteína, os legumes, aqui, tudo no forno, assa tudo e já tá pronto, todo mundo feliz, satisfeito. Então, acho que a gente também tem que ter esse olhar de praticidade. Sem dúvida, do jeito que todo mundo corre. E agora saindo um pouco da alimentação, mas até dividindo aqui, algo que eu gosto de fazer que funciona muito pra mim, eu acordo super cedo pra fazer o café da manhã da Maria Clara, porque assim, não sei vocês que têm filhos adolescentes, a minha filha pré-adolescente, uma das grandes dificuldades é fazer ela tomar café da manhã, porque assim, quero dormir 5 minutos a mais, e daí acaba querendo pular o café da manhã, mas eu já acordo mais cedo pra quando ela estiver pronta já com o uniforme da escola, só tomar o café da manhã e tchau. Então, de noite, Gabi, eu já tenho uma bancada na cozinha que eu deixo tudo organizado. Eu já sei que amanhã ela vai comer uma panqueca de banana. Eu já deixo tudo montadinho ali, já deixo o pote que eu vou usar, né, o bowl que eu vou bater, fazer a preparação, a frigideira em cima do fogão. Sabe que são detalhes tão pequenininhos, mas que assim, ó, te dá uma rotina que no outro dia te facilita muito. Eu já deixo até os meus suplementos tudo organizado, o que eu vou tomar de café da manhã, é tudo pensado. Então são poucos minutos que te poupa muito tempo no dia seguinte. Até porque a gente já falou isso aqui em episódios anteriores, né? Tudo que a gente puder poupar do nosso cérebro
é fantástico. Ainda mais essa fase agora, né, da menopausa. Então, tudo que tu puder dar de conforto para o cérebro, poupar ele do esforço, e essas pequenas decisões são o esforço para o cérebro. Só que se tu antecipa isso com organização, o teu dia fica tão mais leve. Eu sou dessas também, assim, eu gosto de já olhar as mochilas, já deixar pronta um dia antes, eu já deixo o calçado que as crianças vão usar separado um dia antes, e eu tenho no quarto de cada um mini calendário, e eu boto ali, amanhã é dia de devolver o livro, amanhã é o dia do balé, amanhã é o dia do não sei o quê. Porque daí eu entro no quarto deles, bato o olho, eu já sei o que eu tenho que ajudar eles a preparar, a organizar, separar para o dia seguinte. Exato. Isso me facilita mentalmente e deixa os meus filhos regulados também. Eles gostam muito de previsibilidade, rotina, as coisas têm que ser meio igual lá em casa, senão vira um caos. Então, cada um com seu calendáriozinho. O da Olivia, claro, ela ainda não lê, então eu boto as figurinhas, né? O desenho do balé, o desenho, né? Do que vai acontecer naquele dia. E quando chega a segunda, ela já me pergunta, mãe, hoje é dia de quê? Eu digo, hoje é o dia de aula normal, não tem nada além. E amanhã tal coisa. Então ela já vai, e eu sempre digo, olha no teu calendário, a mamãe já botou lá, né? E eu acho que isso traz previsibilidade e traz sanidade mental para a família, porque assim, a gente acorda às 6 da manhã. Sim. Se eu não tô com a mochila pronta, se eu não sei já planejado o que eu vou dar de café da manhã, se eu não sei qual é aquele dia na escola, o que eles têm que levar, o Vicente tem um dia que leva tablet, a Olivia é o dia que leva a roupa do balé, o outro que não sei o quê, o dia que eles têm que devolver o livro da biblioteca. Se eu não tenho isso mapeado, eu enlouqueço. E fora o fato, né, Gabi, das atividades que se atravessam, as não previstas, que se atravessam no meio de tudo isso. Então, realmente, se não tiver organização, a vida vira um caos. Não, e ninguém tá livre de não ouvir o despertador, né? Dos imprevistos. Quanto mais organizado tu tá, menos risco tu corre de perder, de furar alguma coisa no caminho. E tu sabe que até eu lembrei agora, há um tempo atrás, eu estava lendo uma matéria de um grande executivo americano e ele estava comentando nessa questão de poupar o cérebro com pequenas decisões, que ele tinha 5 ternos, um para cada dia da semana. E era aquilo ali. E daí ele fez uma correlação do quanto ele perderia de tempo pensando se tivesse que escolher um terno para segunda, para terça. Então ele já organizou. Aí tu vê que é uma atitude tão pequena, mas que vem de uma pessoa assim extremamente bem sucedida, para a gente entender como isso funciona. Tu sabe que eu tenho alguns looks que eu só uso no consultório. Porque assim, eu sou muito prática também nessa questão. Eu não tenho a veia da moda, tá, gente? Então, eu sou daquelas que se eu compro um conjuntinho, eu só sei usar daquele jeito. Se desmembrar, eu ferrou, eu não consigo. Então, como eu sei que não é assim uma habilidade minha, eu já tenho os looks do trabalho. Aí é aquilo ali. Então, assim, eu não tenho esse dispêndio de energia para esse tipo de coisa, sabe? Não, e tu sabe, assim, eu tendo a ser super básica, né? Eu gosto do preto, do branco, do bege, sabe? Assim, são as cores que eu gosto e ponto. Então, eu já procuro comprar coisas que combinam entre si. Porque daí me poupa também de pensar. Mas quando eu tenho um compromisso cedo, eu já separo a roupa um dia antes também. Né? Assim, eu já deixo organizado. O dia que a gente vai gravar, eu já arrumo a mala, as coisas, tudo um dia antes, porque eu sei, assim, que eu preciso pensar, senão eu vou chegar aqui faltando coisa, sabe? Assim, não dá pra gente correr esse risco, né? Em dias que são críticos pra gente, né? E até voltando agora, me ocorreu uma outra situação que me questionam muito no consultório sobre lanches para as crianças, né? Porque realmente é um desafio. A criança não quer comer, às vezes, o que a gente entende que é o melhor para ela. Então, tudo isso, assim, eu tenho uma prévia organização também com os lanches da Maria Clara para não causar estresse. Então, assim, eu já sei, filha, olha só, essa semana tem isso, isso, isso e isso. Ai, mãe, essa semana não tô afim de comer tal coisa. Então, eu já nem me estresso. Eu já coloco, o que tu tá afim de comer? Eu quero uma fruta com isso, porque a fruta é mandatório, né? Ela não tem opção de escolha. Ela pode variar a fruta, mas não tem opção.
E daí o que mais vai compor? Ai, mãe, essa semana eu tô afim de sanduichinho. Tá, então faz sanduichinho. Não existe o desgaste, sabe? Mas assim, existe a organização. Eu já sei que ela vai levar a fruta com o sanduíche, eu já sei que no dia que ela tem o turno inverso é a fruta, o sanduíche, e ela gosta de comer um açaí lá na escola. Então, são as pequenas coisas do dia a dia que fazem o negócio fluir. Né? Sabe que tem uma coisa que eu escuto muito também, preciso me organizar para fazer exercício físico. E aí eu paro, penso, eu digo, isso não é organização, isso é disciplina. Né? Mas o que eu vejo muito nas minhas mentoradas, eu não sou nutri, né, pessoal? Nem lifestyle, nada disso. Mas eu sempre tento trazer para elas não dificultarem o processo. Porque tem um livro que eu gosto muito, que é Hábitos Atômicos. Acho que até já comentei ele aqui, mas é um livro que eu gosto bastante, porque ele diz assim, tudo que tu fizer que te deixa mais próximo de cumprir o que tu te propôs, é uma forma de tu economizar energia no teu cérebro e, ao mesmo tempo, de tu aumentar as tuas chances de execução. Né? Então, assim, eu tinha um tempo que eu acordava muito cedo e eu tinha que malhar às 6 da manhã. Eu dormia com a roupa da academia. Sério? Gente, dormia com a roupa da academia. Porque, assim, quanto mais eu me preparasse para aquele momento, mais eu ia garantir que eu ia ir na academia naquele horário. Né? E às vezes eu penso assim, o pessoal às vezes quer sair do trabalho, chegar em casa, botar a roupa, e eu já digo, já te troca na empresa. Já vai direto para academia. Facilite o seu hábito. Facilita o teu hábito, assim, cada milésimo de segundo te aumenta a tua probabilidade de executar aquele hábito, né, que tu quer construir. E outra, né, daí que eu penso assim também, eu tenho que pegar o carro e atravessar a cidade porque eu faço pilates lá, não sei aonde. Não vai dar, bota o tênis e vai caminhar no condomínio. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas não têm tempo para nada, mas ainda dificultam, né, tendo essas premissas. Mas eu só faço se for na academia tal, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer, facilita o teu hábito para que tu não precise o tempo inteiro pensar como que tu vai fazer, como que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Né? Porque a partir disso tu consegue estabelecer uma organização. Trazendo o meu exemplo, quando eu fui escolher a sala para montar meu consultório, eu vi salas maravilhosas, mas assim, eu precisava de uma sala que atendesse a minha rotina. Então, assim, eu moro em tal lugar, que fica perto da escola onde a minha filha estuda, e eu queria que o meu consultório fosse perto daquele eixo, porque assim, algo que eu também não abro mão é de qualidade de vida, e almoçar em casa para mim é qualidade de vida, eu poder dar uma escapadinha ali, se a minha filha precisa de alguma coisa na escola, então fica tudo num eixo que eu consigo circular rapidamente, e me organizo dessa forma. Então assim, a minha casa fica perto da escola da minha filha, meu consultório fica perto desse eixo, o supermercado que eu uso fica muito perto, sabe? A academia que eu frequento fica muito perto, então eu montei a minha organização dentro disso. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa diz, daí no que tu comentou, eu gostaria de treinar em tal academia. Mas assim, tem uma academia no teu bairro que te facilita a organização, faça nessa. Tem no condomínio? Vai na do faça condomínio. nessa. Porque a gente, de fato, nos dias que a gente vive, com a rotina que a gente tem, né, atualmente, todas corremos, tem que ter essa facilitação. Uma outra coisa que eu gosto muito, daí aí voltando pro nosso mundo profissional, é com relação a, na segunda-feira, validar a agenda com as pessoas que eu vou interagir. Então, eu tenho uma agenda contigo na terça-feira, tá de pé, tá confirmado, porque isso limita também a quantidade de imprevistos que eu vou ter ao longo da semana. Como eu faço mentoria e eu tenho uma agenda mais flexível, né, eu gosto de fazer isso como forma de garantir a minha previsibilidade. E também para ter janelas de acomodação. Então, assim, se aquela pessoa desistiu daquele horário, eu já sei que se alguém precisar, eu tenho ele.
Então, eu sempre faço isso também na segunda-feira, valido de novo com as pessoas como que tá aquele planejamento para ela, se vai acontecer, se não tem nada conflitando, porque às vezes as pessoas esquecem, não olham a agenda, né? Então, eu já organizo também toda a minha agenda, né, na segunda-feira para garantir que eu não vou ter nada embolado ou nada que eu não consiga tempos e movimentos para me deslocar ou coisas assim. É algo que para mim funciona muito bem também. Excelente. E quantas vezes eu tenho certeza que tu manda mensagem e a pessoa responde, nossa, que bom que tu me lembrou. Eu tinha até esquecido. Sabe que um outro ponto, Gabi, daí trazendo também para a saúde, eu me deparo com muitos pacientes que passam 3, 4 anos sem fazer um exame. E isso também faz parte da minha organização. Eu tenho uma agenda, tá? Eu faço exames de sangue semestralmente e tenho os meus exames ginecológicos que anualmente eu faço. Então, assim, ó, todo mês de março, eu tenho consulta com a ginecologista e faço todos os exames pertinentes à parte ginecológica. Boa. Março e julho, eu faço os exames de sangue. Então, assim, ó, dentista, mesma coisa. Eu vou ao dentista, março e julho. Eu tenho esses meses que eu tenho ali uma semana da minha agenda, onde eu bloqueio 2 dias para fazer isso. Então, assim, ó, não tem como fugir. Faz parte da minha organização, sabe? Vai marcar alguma coisa, eu fujo desses dias, porque eu sei que isso é um compromisso, né, com a minha saúde. Mas é uma forma de nunca deixar isso sair, né, de um prazo que é o ideal para a gente estar cuidando do que é importante, que é a nossa saúde. E a gente tem que ter o cuidado com a sobrecarga mental, né, Deia? Porque senão tu fica acumulando esses afazeres mentalmente e quando tu vê, tu embolou o meio de campo e não consegue mais sair dali. Tem uma amiga minha muito querida, assim, uma amiga de longuíssima data, e ela fez um negócio que eu achei brilhante, eu tô adotando lá em casa também. Ela pegou um caderno e ela colocou assim, qual foi o gás, por exemplo. Qual foi a data que eu troquei o gás, qual empresa eu chamei, o telefone da empresa e o valor. A última vez que eu dei o vermífugo do cachorrinho. Tal data, tal vermífugo e tal. Então, para tudo que tem prazos, rotinas, valores, que precisa do contato, ela botou tudo num caderno. E aí, os jovens vão dizer, num caderno? Mas por que não faz uma planilha no Excel? Por que não pediu para IA, que não sei o quê? O Excel já tá para trás também. Né? Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa fazer uso daquilo que funciona pra gente. Sem dúvida. Quem for lá no meu escritório vai dar risada, porque eu tenho uma pastinha física para cada mentorada. As minhas anotações eu gosto de fazer à mão, porque é a forma que eu gravo também o que elas estão me trazendo e internalizo e provoco a minha escuta ativa. Então tá lá, uma pastinha para cada mentorada, com as coisas que eu vou anotando sobre cada uma. E é físico. Eu tentei fazer no computador, eu me destrambelhei completamente. Então, assim, faça uso daquilo que te favorece, que te ajuda. Não precisa seguir tendência quando o quesito é organização. Não, sem dúvida alguma, sem dúvida. Muito legal, a gente poderia aqui dar tantas outras dicas, mas a gente quis tanto dividir essas pequenas dicas do dia a dia e até, assim, as nossas dificuldades também, como que a gente consegue atravessar por elas, porque, sem dúvida, alguém aí do outro lado vai fazer bom uso. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esse episódio. Compartilha com toda a mulherada que precisa se organizar e até a próxima. Tchau, tchau. Para tudo e presta atenção. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, @ConexãoGaba, faça isso agora. E mais de 50% das pessoas que nos escutam não estão inscritas nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Se inscreve agora mesmo.